Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje daremos continuidade a mais uma aula de Química. Falaremos um pouquinho, sobre a atividade da semana passada. Eu enviei algumas questões para vocês que falava sobre a composição das águas naturais e usos da água doce. Eram umas questões, que era para vocês responderem de acordo com o que vocês sabiam, de acordo com o conhecimento prévio de vocês sobre esse assunto. Duas das questões eram questões bem básicas, que já estamos acostumados a responder há vários anos na escola, que era em relação ao desperdício de água e como economizar a água. E algumas eram um pouco diferentes. Por exemplo, qual o tipo de água, que você bebe? Então, eu tive lá que alguns alunos escreveram que bebiam água da torneira, água mineral, água potável. Mas por que essa pergunta será? Depois tinham algumas outras perguntas, como qual é o tipo de água que pode ser colocada num aquário? Será que eu posso colocar qualquer tipo de água no aquário? Ou tem uma que é melhor? Tinha sobre o tratamento da água da piscina, por que é feito esse tratamento, e se você já tinha ouvido falar sobre pH e sobre pH neutro. Então, o que nós falaremos na aula dessa semana será sobre o pH, a escala de pH. Nesse momento, nós não entraremos na parte de cálculo, tá? Então, nós vamos ter mais um pouquinho nessa parte teórica e na próxima aula nós começaremos com a parte de cálculo de pH, que é bem facinho, tá? Não precisa se preocupar, não. Então, nós temos lá o seguinte, o pH. pH, por que tem esse nome? Vem de potencial hidrogeniônico. Eu vendo aqui o H, eu lembro já em hidrogênio. E o POH? O POH vem de potencial hidroxiliônico. Ou posso analisar aqui, o OH da hidroxila, Então, nós temos o pH e o POH. Mas o mais importante para nós é o pH, porque nós falamos em cima da escala do pH. Só que o pH também tem sua importância. Bom, o pH, vamos lá. pH, tá bom. E o que é esse pH, O pH é a escala que mede o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. Às vezes eu posso ouvir falar se uma substância é ácida ou se uma substância é básica. E ela pode variar de 0 a 14. Então esses tempos atrás, que esse negócio de coronavírus, surgiu uma tabela lá. O nosso organismo ele tem que ficar alcalino, então devemos consumir alguns alimentos alcalinos. Aí tinha lá alimentos ácidos com valores de alimentos alcalinos, tinham valores lá maiores do que 14, Uma tabela que era fake, Mas muitas pessoas passaram uma para a outra. Qual é a relação entre o pH e o pOH? Então, esses dois conceitos aí, indicam que em qualquer solução vai existir H+ e OH-, tá? Se a solução for mais ácida, vai existir os íons OH-, não importa. Se as soluções forem básicas, vai ter lá também os íons H+. O que nós temos? Que o pH mais o pOH sempre vai dar 14 se a minha temperatura for 25 graus Celsius. Então, se eu pensar assim, aquela fruta ali, o pH dela é 5. Mas qual é o valor do pOH?
Aí eu vou pensar. Nossa, 5 mais quanto que dá 14? 5 mais 9. 5 mais 9 é igual a 14. Então, a minha soma do meu pH com o meu pOH sempre tem que dar 14. Aí, aqui nós temos a escala de pH. Acredito que muitos de vocês já viram essa escala. Então, o que nós temos aqui, ó? Se o valor for menor do que 7, vai ser ácido. Se o valor for maior do que 7, ele vai ser básico. E se o valor for exatamente 7, ele será neutro, tá? Então, tem uma coisa que é bem importante também. Quanto menor o valor do pH, tá? Ó, quanto menor o valor do pH, mais ácido ele é. E quanto maior o valor do pH, mais básico ele é. Quando nós falamos em pH, nós temos que imaginar na quantidade de íons H+ em uma solução. O pH ele está relacionado à concentração de H+, que nós veremos mais na próxima aula, tá? E o pOH está ligado à concentração de OH-. Então, nós temos esta tabela e podemos analisar o seguinte, que o valor do pH com o do pOH sempre vai dar 14. 0 mais 14, 14. 1 mais 13, 14. 2 mais 12, 14. 3 mais 11, 14, tá? Qualquer um desses valores dará 14. Quando a gente fala em concentração, se a gente imaginar aqui a concentração de H+, ela vai ser maior do que a concentração, deixa eu colocar aqui os parênteses, de OH-. Então, ela será ácida. Quando eu falar que é neutro, a concentração de H+ será igual à minha concentração de OH-. Aí eu já sei que ela é neutra. Quando eu sei que ele é básico, quando a concentração de H+ for menor que a minha concentração de OH-. Então, aí eu já saberei que ela é básica. Mas na semana que vem entraremos mais a fundo nesta parte, tá bom? Aí eu coloquei algumas questões. A importância do controle do pH da piscina. Então, o controle do pH... Deixa eu achar aqui a minha... tá aqui em cima. O controle do pH da piscina é primordial não só para a qualidade da água, mas também para a durabilidade da piscina e de seus equipamentos. O pH ideal é 7,2, mas ele pode ir entre 7,2 a 7,6. Por que este valor? Esse valor é o valor mais próximo do pH da lágrima, então é justamente para não irritar os nossos olhos, ok? Depois eu coloquei aqui uma curiosidade, né, sobre o pH da água e a influência na nossa saúde. Então tem aqui. Você sabia que o pH da água que você bebe faz muita diferença
quando se fala em saúde, e que além de hidratação, a água com um pH elevado traz muitos benefícios para a sua vida. Então, o que nós temos lá? Se eu ingerir um líquido com um pH menor do que o pH do meu organismo, ele vai ter que fazer um esforço para acomodar aquele pH. Por exemplo, então, o pH do sangue, ele tem uma variação, né, ali de 7,35 a 7,45. Então, o melhor é eu tomar alguma coisa que o pH seja maior. O pH entre 9 e 10 é considerado o pH ideal da água para o consumo humano. Então, é muito importante essa parte aí, porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando ácidos, né? Acidificando. O jovem e o recém-nascido, eles são alcalinos. Agora, o idoso, ele já é ácido, né? Então, quanto mais substâncias ácidas nós ingerimos, pior vai ser para nós futuramente. Aí, falei aqui também um pouquinho sobre o pH do sangue. Então, o pH do sangue é considerado levemente alcalino, tá? Lembra lá na tabela, ó, que quando o valor é maior do que 7, ele é básico ou alcalino. Então, ele fica entre 7,35 e 7,45. Quando há alteração nesses valores para mais ou para menos, a saúde do paciente fica em risco. Então, pode causar a acidose, né, se a quantidade de ácido for maior, ou a alcalose, se a quantidade do sangue tiver mais alcalina ou básico, né? Então, é muito importante estar no valor de 7,35 a 7,45 para não ter nenhum tipo de problema, porque até então, ó, quando o pH ele atinge valores abaixo de 6,9 ou superiores a 7,8, o paciente ele corre risco de morte. Abaixo de 6,9, você pode ter um problema de acidose. Acima de 7,8, de alcalose. Eu posso melhorar o pH do meu sangue com a alimentação mesmo. Por exemplo, alimentos como feijão, ovos, farinhas, cacau, azeitona, queijo, carne, peixe, açúcar, leite, refrigerante, café e pimenta, ele contribui para tornar o pH mais ácido. Então, quem já tem um problema aí de acidez não pode consumir esses alimentos. Agora, se o seu sangue for mais básico, eles são alimentos essenciais. E alimentos ricos em potássio, magnésio, cálcio, como o damasco, abacate, a tâmara, uva, laranja, limão, milho, salsão, passas e aveia, contribui para tornar o pH mais alcalino. Se a pessoa tiver um problema de alcalose, ela não pode consumir esses alimentos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas quem pode dizer isso, né? Um médico, uma nutricionista, depois de pedir os exames, para ver se está tudo bem. Não é eu acho que meu sangue está muito ácido, vou consumir isso. Tem os exames certinho para serem feitos, tá? E devo usar água mineral ou água da torneira no aquário? E aí? Então, a água mais indicada para ser utilizada em aquários é a água da torneira, tá? Só que ela deve ser utilizada com inativadores de cloro. Tem que comprar lá, pingar umas gotinhas para tirar o cloro, porque o cloro é tóxico aos peixes. A água da torneira ela apresenta as características ideais de pH 6,8 e 7,5 e dureza, tem baixa concentração de sais e carbonatos para a grande maioria das espécies de peixe.
A água mineral, além de ser muito mais cara que os neutralizadores de cloro, apresentam pH e dureza inadequados para a maioria das espécies. Então, para quem tem um aquário aí, o bom é colocar a água da torneira e usar lá os inativadores de cloro, tá? Que nós compramos aí em casas especializadas, casas de rações, ok? E vamos para atividades. Então, as atividades, ela da apostila do segundo bimestre, páginas 39 e 40. A primeira atividade, vocês utilizarão um simulador que chama escala de pH. Eu vou mostrar para vocês como esse simulador funciona, tá? Então, ó, é assim. Deixa eu sair daqui. Vou vir aqui. Ó, já deixei. Quando eu entrei aqui no meu computador, não foi direto. Eu tenho que ativar, tá? Ele não me deu. Aqui, ó, vou permitir. Às vezes não aparece direto permitir. Você tem que vir aqui na lateral e mudar para poder permitir. Aí, nós temos o seguinte. Olha que bom. Funcionou. Tá vendo aqui? Escala de pH. Só que não é isso daqui que nós utilizaremos. Nós utilizaremos, ó, esta escala aqui. Aí vocês olharão lá na tabela de vocês. A primeira substância que tem lá é vinho. Tá vendo aqui, ó? Tem um monte de coisas escritas, ó, milho, moluscos, caranguejo. Se eu começar a vir com a minha seta para cá, biscoito, urina, água do mar, ou eu venho para cá. Encontrei o vinho. A primeira coisa que está perguntando é o intervalo de pH da substância. Então, nós vamos lá, ó, vinho, tá ali o vinho ainda. Sumiu. Vou ter que voltar um pouquinho. O vinho tá aqui ainda, ó. 2,87 tem o vinho. 84 não tem. Opa, no 86 parece que eu vi já o vinho, né? Olha lá, 2,86 eu tenho o vinho. Então, agora eu vou lá na minha apostila e marco 2,86. Aí eu vou ver até onde vai. Aí vou. Ó, o vinho tá lá ainda. E passou. 22 tem vinho. 28 não tem. 20. Opa, no lugar de eu voltar, eu tô indo pra. Vinho tem aqui ainda. 23 tem vinho. Opa. Bom apoiar num lugar bom. Tô muito bem apoiada aqui. 22. 23. 26 não. Bom, vou pegar o 23, que foi o maior que eu achei, tá? 23. Na realidade é 4,24. É que eu não tô conseguindo parar lá, tá bom? Vai acontecer com vocês também. Vocês pegam um valor ali próximo. Aí nós temos lá depois o seguinte: pH médio da substância. Como que eu vou achar esse pH médio do vinho? Eu vou somar o 2,86, que foi o mínimo que eu encontrei, com o 4,24. Somo e divido por 2. Deu lá 3,54 quando eu dividi. 3,54. Aí eu vou olhar lá o seguinte, concentração de H+. Onde que tá, ó? Tá vendo aqui? Concentração de H+. Aí eu vou copiar este valor aqui, 1 vezes 10 a menos 3,54. Professora, eu preciso ficar voltando? Na realidade, não, porque vocês estão vendo aqui, pH igual a 3,54. O valor da concentração é o mesmo, só que em potência de 10.
Então, eu tenho que colocar que é 1 vezes 10 a menos 3,54 mols por litro. O vinho é ácido ou o vinho é básico? Ele tá aqui deste lado, então ele é ácido. Vou lá e escrevo, tá bom? É isso que vocês farão. Depois tem uma outra questão que eu já vou aproveitar para falar sobre ela aqui, que vai pedir para vocês montar uma tabela, tá? Colocando ordem crescente de pH. Lembra lá, ó, vou colocar em ordem crescente de pH. Vou começar lá pelo 0 até o 14. Vou colocar todas as substâncias que ele me deu, tá bom? Aí você vai colocando de acordo com o que você tem, onde que ele entraria. Vocês podem fazer em forma de tabela, com os valores do pH, ou podem fazer dessa forma e encaixar aqui os valores com as respectivas substâncias. Então, nós continuando aqui. Então, é isso daí, tá? Esse simulador tem por objetivo construir uma tabela com o valor do pH, concentração de H+, e classificação da substância ácida ou básica. Então, vocês têm uma tabela um pouco maior do que esta, tá? Então, foi o que eu falei aqui, ó, que vocês vão colocar. Vamos ver se dá certo para eu colocar. Então, o valor lá deu 2,86. Aí você vai lá, 2,86 até 4,24. 4,24. Que letra horrível, hein? Depois o pH, o que eu vou fazer mesmo? Eu vou somar 2,86 mais 4,24 e vou dividir por 2. Aí o meu valor lá deu 3,55. Achei esse meu valor. Qual é a concentração? 1 vezes 10 a menos 3,55. É um índice, tá? Vai estar lá em cima, pequenininha, que eu não tô conseguindo fazer. Aí a classificação, ácida ou básica? Vou lá. Ácida. Dá um descontinho aí, hein? Não tô acostumada. Colocaremos que ela é ácida, ok? Depois que eu fizer de todas, lembrando que eu só coloquei uma parte, tá? De vocês é maior. Quando vocês fizerem de todas, então pede aqui, ó. Aqui vocês vão responder no caderno, tá? A anterior, vocês vão responder na apostila. Depois tem que me mandar foto das duas coisas. Aí vocês vão fazer, organizar as substâncias em ordem crescente de pH, de modo a formarem uma escala. Então, foi o que eu disse para vocês. Se vocês quiserem fazer em forma de tabela, sem problema, tá? Só vai colocar em ordem. Coloque em ordem de 0 a 14, vai colocando cada um no seu lugarzinho, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E essa é a nossa aula dessa semana. Uma boa semana para todos.